Saudamos a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É um prazer muito grande estar aqui participando desse momento tão alegre, tão festivo na vida dessa igreja, quando a mesma, com a bênção do Senhor, comemora e celebra nessa data 31 anos de organização eclesiástica. Eu me faço acompanhar da minha esposa Alínia e da Gerlene, que é uma irmã aqui da Igreja do Brasil Industrial. Então eu venho muito bem acompanhado e recebo também um abraço fraternal do nosso conselho, bem como da Igreja Irmã, que parabeniza por essa data tão alegre e festiva. Eu gostaria de convidar a todos que trouxeram suas Bíblias, que a abram comigo nesse instante, no texto que servirá para nossa meditação e instrução, no livro do Apocalipse, no seu capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, para lermos do versículo 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Leiamos responsivamente essa porção bíblica. Eu lerei versículos ímpares, a igreja responde com os versículos pares. Está aí no muro. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar. Pai amado, que alegria podemos estar em tua casa, onde através dos cânticos que a ti já foram entoados, já sentimos o toque, o agir do teu Espírito sobre nossas vidas. E agora, quando acabamos de ler o texto sagrado, nós rogamos, ó Pai, que o Espírito Santo, autor da Bíblia, que Ele mesmo venha nos esclarecer, que possamos, ó Deus, estar ouvindo, compreendendo a Tua voz, bem como os desafios que a Tua palavra nos traz nesta hora, e que nenhuma preocupação alheia a este momento atrapalhe nossa mais íntima e profunda comunhão com o Senhor. Nós oramos a Ti com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, viram bem que o Senhor Jesus, Ele está escrevendo aqui uma carta. Ele está enviando essa carta através de um anjo ao seu servo, o apóstolo João, que na época encontrava-se numa ilha, aprisionado, ilha chamada Ilha de Patmos. E nesta carta que ele escreve, ele está elogiando esta igreja de Éfeso. Afinal de contas, ela está muito bem localizada numa cidade progressiva. Naquela época, Éfeso deveria ter aproximadamente uma população de 200 mil pessoas. Não era uma cidade tão grande, mas também não era pequena. Uma cidade de porte médio para maior. E ela tinha várias facilidades, inclusive o teatro da cidade comportava no mínimo 24 mil pessoas. Era realmente uma cidade extraordinária, e a Bíblia nos mostra Jesus elogiando essa igreja, que a partir do momento que o Evangelho chegou até os seus corações, eles não mediram esforços para poderem anunciar em toda aquela cidade as boas novas de salvação. Tanto é que, se você observa o versículo 2, ele está dizendo: olha, eu conheço, e essa palavra que é profunda, é um conhecer relacional, de nós, que eu conheço as tuas obras.
tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Quando ele diz isso para aquela igreja, ele está mencionando: eu sei que vocês estão trabalhando e trabalhando arduamente, porque a palavra labor aqui ela traz a ideia de um trabalho que não é manso, é um trabalho exaustivo, cansativo, que obriga você a derramar o suor de tanto esforço. E mesmo assim aquele povo estava perseverando, não desistia, e nos diz o texto que em pouco tempo o evangelho havia se espalhado em toda aquela região da Ásia. Que coisa maravilhosa, uma igreja que estava trabalhando, uma igreja atuante. Então Jesus ele inicia a palavra trazendo elogios, mas ao mesmo tempo que ele traz elogios para aquela igreja, por outro lado, ele também traz uma palavra de advertência. E nos diz lá no versículo 4, Jesus, como um amigo que abre o coração e mostra tudo o que estava acontecendo, diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E é pensando um pouco nisso que nós gostaríamos de conversar com a amada igreja nessa noite, porque Jesus amava muito aquela igreja, como ele ama a cada um de nós. E quando você observa o versículo 1 e nos anteriores, você percebe que Jesus não apenas ele andava no meio daquela igreja, mas sobretudo ele a sustentava nas suas mãos. Era uma comunidade preciosa. E às vezes nós temos perdido um pouco desse sentido da presença do Senhor Jesus nos cultos. Nós temos às vezes perdido aquela noção de que nos louvores, nas leituras bíblicas, ele está presente. Por quê? Porque às vezes nós dissociamos, é ele lá e nós aqui no culto. É lógico que o culto é para ele, mas parece que nem sempre nós estamos antenados de que ele está no nosso meio, que ele faz parte de toda a nossa liturgia. E aqui para essa carta diz: olha, eu estou aqui nesse culto, estou participando, estou encantado com tudo isso, porém há alguma coisinha que ainda me desagrada, há uma coisa que ainda mexe com o meu coração. E o que Deus queria que aquela igreja entendesse, que para ele o mais importante não era todo aquele trabalho, não eram todas aquelas atividades que eles realizavam. Muito mais importante do que qualquer uma daquelas coisas era um relacionamento. Deus estava mais interessado no relacionamento com eles do que o trabalho que eles realizavam para Deus. E isso é muito importante nós entendermos, porque às vezes nós estamos tão ocupados e fazemos tantas coisas, e coisas boas, coisas até mesmo para o Senhor, mas às vezes naquele afã de fazermos as coisas para o nosso Deus, nós vamos esquecendo de que nós precisamos cultivar esse relacionamento com Ele. Portanto, eu gostaria de meditar mais ou menos em 4 coisinhas com os diletos irmãos. E para nós chegarmos nisso, nós temos que primeiramente entender o que Jesus quer nos informar nesse versículo 4, sobre essa questão do que é o primeiro amor. É importante nós tentarmos entender, tentarmos definir o que isto significa. Por quê? Porque há pessoas que às vezes são crentes, participam de uma igreja, estão envolvidos com os trabalhos, às vezes estão até envolvidos com trabalhos nas sociedades internas, estão na igreja há tanto tempo, mas não perceberam, não atinaram que no afã de fazerem tantas coisas, aquele primeiro amor se apagou. Então nós temos que entender o que seria esse primeiro amor, para não haver não haver uma confusão na nossa mente. E nós temos que ver primeiramente que o que Jesus está mencionando aqui, esse primeiro amor, é quando quando nós temos com Ele o nosso primeiro encontro. É quando você se depara com Jesus e até então aquela escama ou aquela venda que estava sobre os seus olhos, que o impediam de contemplar o Mestre, aquela venda é retirada, aquela escama cai, como foi no caso do apóstolo Paulo, na época de sua conversão. E quando você contempla Jesus, você começa a enxergar algo que você nunca havia enxergado antes, e brota uma alegria tremenda no seu coração, os seus olhos brilham
porque agora você está conhecendo algo que até então você não conhecia. Na verdade, é como se fosse um fogo que é aceso no seu coração, na sua alma, e isso te impulsiona à frente, te leva a trabalhar, porque agora você está apaixonado por esse Senhor Jesus. É exatamente esse o primeiro amor de que ele está falando aqui. E quando você observa as parábolas que Jesus comentou, ele já deu alguns lances a esse respeito, porque em duas delas, por exemplo, ele comenta sobre aquele cidadão que ele estava caminhando pelo campo, e de repente, o campo não era dele, mas ele passava por ali, e ali ele encontrou um tesouro oculto. E a Bíblia diz que ele ficou tão alegre, tão extasiado com aquela novidade, com aquela descoberta, que ele vende tudo que tem, e ele volta e adquire aquele campo. Mas o que me chama a atenção é que ele não faz isso obrigado. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele, cheio de alegria, cheio de motivação, ele não tem preocupação em abrir mão de tudo que ele tinha. Não, isso tudo aqui é refúgio. Isso daqui para mim não é nada. Mais importante do que tudo isso é aquele campo e aquele tesouro. Pois esse primeiro amor é exatamente isso. É quando nós fazemos essa descoberta de quem é Jesus. E ao descobrirmos quem é Jesus, ele passa a ocupar um lugar de primazia na nossa alma, no nosso coração, e nada vai ocupar esse lugar, porque esse lugar pertence a ele. E agora nós temos prazer em servi-lo, em fazer tantas coisas. É exatamente isso que ele está mencionando. A pessoa transbordante de alegria vai. É a mesma coisa que o irmão na oração, ele fez menção aqui da semente que cai num solo fértil, produtivo, e ele vai germinar e vai produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Sim, é exatamente isso, porque a Bíblia menciona que essa pessoa, ela recebe esta palavra com muita alegria, com muita satisfação. Por quê? Até então ela não conhecia, e agora ao conhecer e ao ser despertada para essa área, a sua vida se transforma. Ela passa a enxergar o mundo com novos olhos, ela encara as pessoas numa nova visão, e ela tem agora um novo patamar de vida. Ela vive aqui, mas a sua mente e o seu coração estão na eternidade. Portanto, o que Jesus está interessado é nesse relacionamento, é você saber quem Ele é, e Ele ocupar um lugar todo especial na sua vida, no seu coração. O que nos deixa preocupados, que não é apenas você ter alegria, porque às vezes a pessoa pode estar até na igreja, e às vezes até anos na igreja, mas parece que aquela alegria não cresceu, não desabrochou, e o problema não é tanto a alegria, o problema é o relacionamento que não foi firmado. Então o que Jesus está mencionando para essa igreja, e que é muito importante nós entendermos nessa noite, o que Ele está mais interessado é num relacionamento íntimo, progressivo, crescente, de cada um de nós para com Ele, onde Ele possa fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada diária. Portanto, este é o quadro do primeiro amor. Quando Deus nos criou, Ele já nos criou com esta necessidade: eu preciso de Deus. Se eu não tiver Deus, Ele não vai ficar nem maior e nem menor. Os seus atributos não irão desaparecer. Se eu der as costas para Ele, Ele continuará tendo a mesma glória, não irá diminuir 1 milímetro sequer. Mas eu sem Ele vou sentir uma falta muito grande, porque esse vazio que todos nós temos, somente Ele pode preencher. Então esse primeiro amor é muito importante, ele é muito necessário, e ele tem que crescer. E para que ele possa crescer, Jeremias já disse que você tem que buscar o Senhor, mas tem que buscar de todo o seu coração, porque se você não buscar de todo o seu coração, não vai haver crescimento. Porque às vezes a pessoa busca, mas busca com aquela carranca, mal-humorado, reclamando, murmurando: o culto está demorando, essa música eu não conheço, fulano não me cumprimentou, sempre murmurando. Não, você tem que vir buscar a Deus, e vir com todas as forças do seu coração. Por isso que o grande mandamento que Ele dá, qual que é? É amar o Senhor com toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Então, amarmos a Deus, isso é muito importante.
E a Bíblia diz que se amar a Deus é um mandamento, quando você não ama, você está quebrando esse mandamento. E quando você quebra esse mandamento, você está, na verdade, quebrando o mais importante de todos os mandamentos. Porque Jesus resumiu toda a lei em amá-lo sobre todas as coisas e depois ao próximo como a nós mesmos. Se você não consegue amar a Deus, você quebrou o principal dos mandamentos. E aqui nós vamos perceber o seguinte, que ao mesmo tempo que ele está falando sobre esse primeiro amor, e esse amor que cresce, que se desenvolve, nós vamos perceber que com o passar do tempo, com as muitas atividades que vão surgindo, o que pode acontecer é haver da nossa parte um esfriamento, um esvaziamento do nosso interesse em crescer nesse relacionamento com Deus. Pode acontecer isso? Pode. Não sei se vocês já perceberam, quem é casado há mais tempo, que na época de namoro, a pessoa, ela fazia muitas coisas que hoje, ela já às vezes não faz. Na época de namoro, então o que acontece? Ela recebia a pessoa com aquele sorriso, ela se arrumava toda. O que acontece? Na hora de fazer ali aquela visitinha, às vezes levava lá um presentinho, era um chocolate, era uma flor, era um elogio, alguma coisa acontecia, e sempre isso aí ia se repetindo periodicamente. Quando se casa, parece que acontece, antes era de mês a mês, começa a acontecer uma vez a cada 6 meses, e depois de alguns anos é uma vez a cada ano, e olha lá, e se você percebe, começa a cair naquela rotina, e vai se enfraquecendo, e algumas pessoas querem justificar dizendo o seguinte: não, é que o amor, ele foi se esfriando, é que o amor, ele foi perdendo aquela intensidade. O problema, irmãos, é que a pessoa tenta justificar aquela atitude, mas a Bíblia diz aos maridos: maridos, amem as suas mulheres, e o amar é uma ordem, e se você não ama, você está quebrando o mandamento, você está sendo desobediente. Amar ao próximo, amar o cônjuge, amar a Deus, é uma opção, é uma decisão que você toma, é você que se propõe a fazer isso. Então aqui nós estamos entendendo o que é esse primeiro amor, para a gente começar a entender que ele pode sofrer uma variação, e o que é pior, pode sofrer uma diminuição. Por isso que Jesus está dizendo para aquela igreja: olha, eu estou olhando para a vida de vocês, muitas coisas estão acontecendo, muitas obras estão sendo realizadas, e eu sei que vocês não diminuíram, porque algumas pessoas pensam: o que é esse perder o primeiro amor? Deve ser a pessoa ficar de braço cruzado, é a pessoa simplesmente não querer fazer mais nada. Irmãos, não é isso. Tanto não é isso que no versículo 2 Jesus está dizendo: olha, eu estou olhando para a vida de vocês, e eu estou vendo que vocês estão operosos, é uma obra após outra obra, vocês não param, vocês são incansáveis, e nessas obras, ela está exigindo de vocês um sacrifício muito grande, uma dedicação, e quando ele chega na perseverança, a ideia é o seguinte: vocês fazem tanto, que isso já nem causa mais emoções, o importante é fazer, desde que esteja fazendo, pronto. Só que falei, tudo isso é muito bom, só que eu queria tudo isso com um sentimento real dentro do coração. Então, a perca do primeiro amor não é uma diminuição nas atividades, porque aquela igreja estava bombando, aquela igreja estava espalhando as boas novas em todos os lugares. Então nós temos que entender alguma outra coisa. Às vezes a pessoa pensa: esse primeiro amor que se perdeu, só pode ser um desânimo que agora está tomando conta daquela vida. Irmãos, todos nós temos altos e baixos. Uma hora você pode estar lá em cima, outra hora você pode estar um pouco mais embaixo, mas não é isso que o texto está mencionando também, porque quando você observa aqui, eles estavam ali olhando se não ia entrar nenhuma heresia naquela igreja. Então não era um desânimo emocional ou missional de uma missão que eles não estavam mais a fim de fazer, não era isso, porque eles continuavam ali atentos, não descuidavam de coisa alguma. Então o que é que está acontecendo? Se Jesus está dizendo: eu tenho porém contra ti uma coisa, esse tenho contra ti só pode ser uma queda na vida espiritual, e queda na vida espiritual nós chamamos de pecado. E quando ele diz aqui que perdeu o primeiro amor,
é exatamente nessa área que ele está mencionando. Porque, como eu fiz menção agora há pouco, o que ele deseja é ter um relacionamento profundo comigo e com você. E ele deseja que esse crescimento, nesse relacionamento, seja crescente. E se eu não consigo amar a Deus por uma opção minha, nisso eu estou falhando. Porque, infelizmente, é possível você trabalhar sem estar amando a Deus. Mas agora, se você ama a Deus, você não consegue ficar sem trabalhar. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. A igreja na época estava trabalhando, só que com aquele trabalho tão exaustivo e constante, eles estavam perdendo aquela naturalidade em estarem servindo a Deus. E era exatamente isso que estava fazendo com que eles se afastassem. E Jesus está falando: não, eu quero vocês de volta, eu quero vocês comigo. E nesse terceiro lugar, que eu creio que é a parte mais importante, eu quero me fixar, eu queria mostrar com vocês o que é que pode estar causando na minha e na sua vida um esfriamento. Porque se nós estamos no início do ano ainda, é apenas o mês de fevereiro, é quando nós estamos terminando de fazer um balanço da nossa vida e vendo como nós queremos viver nesse novo ano. Uma igreja que comemora aniversário diz: bem, vamos começar uma jornada nova daqui para frente, em que nós temos que melhorar. E o texto aqui que Jesus traz, nós vamos perceber que ele traz alguns desafios para aquela igreja, que devem ser também os desafios para a nossa própria vida. Porque se eu e você já tivemos um encontro com ele, já tivemos momentos deleitosos na sua presença, e hoje por qualquer motivo parece que está havendo um esfriamento, nós temos que descobrir o que causa isso, para então revertermos essa situação, para continuarmos a crescer no relacionamento e sermos uma igreja de bênção nas suas mãos. E eu gostaria de citar 4 coisinhas aqui que podem estar ocorrendo isso, porque os irmãos sabem, se eu tenho uma fogueira e eu quero manter acesa aquela chama, eu tenho que sempre estar colocando mais lenha, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, é uma responsabilidade minha. Agora, se eu não faço isso, o que acontece? Ou aquela lenha vai terminando e o fogo se apaga, ou então chega alguém e joga um balde de água e apaga aquela fogueira. Então eu não sei se nós estamos deixando a fogueira se apagar, ou se estamos permitindo que alguém jogue um balde de água fria, mas de qualquer forma, nós temos que ver o que precisamos fazer, para que essa situação não mais continue. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar nesse aspecto, é o seguinte: o que é que pode fazer com que o meu coração se esfrie com respeito a Deus? E a primeira ideia é a seguinte: o convívio com o pecado. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Convívio com o pecado? Sim. No Evangelho de Mateus, quando Jesus está terminando ali o seu sermão escatológico, lá no seu capítulo 24, ele faz menção de uma frase que o irmão e a irmã já ouviu mais do que uma vez, e que eu gostaria de trazer à baila nesse instante. Ele disse lá: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E veja bem que ele está falando aqui, não é de uma iniquidade específica, e ele não está falando de apenas uma pessoa que vai estar se esfriando. Se os irmãos prestarem atenção no contexto aqui, o que ele está mencionando é o seguinte: que as sociedades, as culturas, elas vão mudando. É lógico que você vai dizer: mas quando o pecado entra na minha vida, no meu coração, o pecado me separa de Deus. Sim, isso é verdade. Só que eu gostaria que você pensasse um pouquinho de um outro prisma, de uma outra maneira. Sem dúvida, se você pecar, isso te afasta de Deus e faz com que o seu amor diminua para com Ele. Mas o que eu entendo que Jesus está mencionando aqui é o seguinte: é que as coisas começam a mudar ao nosso redor de tal maneira, ou seja, e por se multiplicar a iniquidade. Pense um pouquinho em algumas coisas que ocorriam há uns 20, 25 anos atrás. Se um casal se separasse, naquela época não havia ainda o divórcio, a separação era chamada de desquite. E se vocês se lembram de 20, 25 anos atrás, um casal que passasse por essa situação, nossa, era constrangedor, era alvo de comentários, de disque-disques. Hoje,
parece que todos os casais estão nesse ritmo, raras as exceções, os casais que vivem bem. Não sei se vocês estão percebendo como está havendo uma inversão. Em alguns filmes do passado, se tinha uma pessoa gay, homossexual, alguma coisa, era motivo de chacota. Hoje, alguns filmes, vocês podem ver que a cultura é outra. O artista principal, ele é homofóbico, ele é gay, ela é lésbica. Se vocês estão percebendo, algumas coisas estão mudando. E o que acontece com a nossa mente? Você começa a se acostumar, porque as coisas, é lógico que no primeiro momento você estranha, mas depois acontece uma vez, acontece duas, acontece três, parece que aquilo já não te incomoda mais. É isso que Jesus está dizendo, que por se multiplicar a iniquidade, não precisa ser necessariamente na sua vida, por se multiplicar a iniquidade ao seu derredor, entre as coisas com as quais você convive, entre as pessoas com as quais você se relaciona, exatamente porque a cultura começa a ser outra. O que acontece? Ele não diz que vai esfriar o coração de todos, mas ele diz que por causa disso, o coração de muitos irá se esfriar. E a nossa preocupação é que isso não aconteça com você, porque Jesus te ama e Ele quer ter um relacionamento profundo contigo. E só para a gente ver se nós estamos sendo afetados ou não, às vezes você está assistindo um filme, e no filme tem aquele triângulo amoroso, e de repente a pessoa lá no filme, de fato é um mau caráter, e a pessoa começa a se engraçar com o outro lá que é o mocinho, e às vezes você é um cristão, mas você começa a ver aquilo, e lá no fundo às vezes você está quase que torcendo para ela trocar o marido de lado mesmo, ir para o outro lá, sabe que vai ser adultério, sabe que está errado, mas está torcendo, não, ele tem que pagar mesmo, e não sei o quê, só para vocês verem como a iniquidade se multiplicando, como isso começa a afetar o nosso coração. E é isso que Jesus está aqui mencionando. Nós vamos nos acostumando com as coisas que estão ao nosso redor, com os palavrões, com a vida assim, tão fraca, tão frouxa espiritualmente, que quando a gente menos percebe, caímos no marasmo. Ou seja, a gente está fazendo alguma coisa, mas não é mais com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo ardor para com Deus. O que Ele deseja é que eu e você sejamos como o servo dele no passado, que era Ló. A Bíblia menciona que ele vivia numa cidade depravada, lá em Sodoma e Gomorra. E ainda que em Gênesis não mostra exatamente isso, quando você vai lá para Pedro, no seu segundo capítulo, versículos de 6 a 9, você vai descobrir que lá o apóstolo Pedro, fazendo menção de Ló, diz que diariamente, ele quando contemplava o pecado, a vaidade, a luxúria de toda a nação onde ele estava ali, ele se entristecia, e ele clamava a Deus: Senhor, tenha misericórdia, não permita que esse mal progrida e continue. Às vezes, o que Deus deseja é que cada um de nós possa ter essa mesma conscientização, e comece realmente a clamar para que o mal seja estancado, e o bem cresça e progrida. Então o que pode fazer o meu coração se esfriar? O convívio com o pecado. Mas é somente isso? Não. Por que às vezes nós estamos fazendo tantas coisas, mas o nosso coração começa a esfriar? Se você pensar, pode ser, quem sabe, falta de profundidade na vida espiritual. Em outras palavras, por levarmos uma vida espiritual superficial. Como assim? Eu não estou entendendo. Na parábola que nós acabamos de contar sobre o semeador que saiu para semear as sementes, você vai encontrar lá em Lucas 8,13, o seguinte, que o semeador saiu para semear, e ele, ao semear, ele jogou aquela semente exatamente onde havia pedras, e porque apenas havia pedras ali, a sementinha encontrou um lugarzinho, se encaixou ali, e ela logo cresceu. Só que tinha um problema, como haviam muitas pedras, ela não criou raízes, e quando veio o sol um pouquinho mais forte, não tendo raiz, não tendo como tirar a ceifa da terra, aquela planta simplesmente vem a morrer. Na nossa vida, muitas vezes nós vamos perdendo esse amor para com Cristo,
porque nós não estamos criando raízes, não estamos nos aprofundando, estamos vivendo na superficialidade, e isso acontece em muitas áreas. Deus nos fala através da sua palavra, mas às vezes a pessoa, ela começa tão bem o ano, num propósito nobre: eu vou ler a Bíblia toda, porque eu estou há tantos anos na igreja, nunca li, eu quero começar a ler a Bíblia, e ela começa entusiasmada lá lendo Gênesis, porque ela aprendeu que se ela ler 3 capítulos por dia, no Velho Testamento, e 5 aos domingos, em menos de um ano, em 11 meses e meio, ela lê a Bíblia toda. 3 capítulos e meio por dia, você lê a Bíblia toda, antes de um ano. Falou: tudo bem, eu vou ler. Ela começa animada, Gênesis, Êxodo, mas quando chega em Levíticos, ela já vai se esfriando. E há pessoas que estão na igreja há mais de 10 anos, nunca leram a Bíblia toda. Ou seja, como é que você vai amar a Deus se você não consegue ter um tempo para ler, para estudar a sua palavra? Quantas pessoas que às vezes vivem na superficialidade, porque dizem que nunca tem tempo para orar. Às vezes ela chega e fala: olha, orem por mim, mas ela mesma nunca se dispõe a separar um tempo para dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, para que o Senhor a revista do seu Santo Espírito. Como que ela pode crescer? Como ela pode desenvolver um amor, se aquela área está tão deficitária? Se na casa dela o culto doméstico não é praticado, se eles não se reúnem ao redor da mesa para lerem a Bíblia e para orarem uns pelos outros, não podemos. Interessante que quando você está lendo aqui o Apocalipse, aqui no capítulo 2, na parte final aqui da carta de Tiatira, você vai ver aqui que está mencionando o seguinte, lá no versículo 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Coisas profundas de Satanás. O que ele está mencionando aqui, que deveria ser estudo numa outra ocasião, ele diz que quem pratica o mal, essas pessoas, elas se aprofundam, elas querem ir nas águas mais profundas para descobrirem todos os segredos. E aí vem a comparação: se para o mal uma pessoa se aprofunda, ela vai aos lugares mais longínquos para poder descobrir tudo, por que o cristão não se aprofunda na palavra de Deus, num relacionamento com Ele, quer viver apenas na superficialidade? E por viver na superficialidade, quando vem a primeira prova, quando surge a primeira situação difícil, a pessoa não consegue ir avante. Por quê? Porque não tem raiz, porque não tem profundidade, porque não tem conteúdo. Isso significa que você está o quê? Com um amor muito frio, muito aquém daquilo que o Senhor espera que você esteja. Em terceiro lugar, o que nós podemos colocar aqui em rápidas palavras? Veja bem que falta tratamento em alguma área da nossa vida. Como assim falta tratamento em alguma área da nossa vida? Na mesma parábola do semeador, veja bem que ele saiu para semear, e agora uma parte da semente caiu entre espinhos. Só que quando você lê o texto, diz lá: outra caiu no meio de espinhos, e esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas 8, versículo 7. Qual que é a ideia? Que na hora em que a sementinha foi lançada, o espinho era tão pequenininho que não incomodava. Mas com o passar do tempo, a sementinha cresceu, se desenvolveu, estava desabrochando, mas com ela o espinho também. E o espinho começou a incomodar de tal forma que a sufocou. O que significa isso? Que às vezes na nossa vida há algumas áreas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, porque se elas não forem trabalhadas, os espinhos a irão sufocar. Pastor, eu não estou entendendo. É simples. Você já pensou naquela pessoa que guarda mágoa no coração? Enquanto ela não é cristã, enquanto ela vive no mundo e tem uma venda nos olhos, o que acontece? É normal, infelizmente, a pessoa guardar mágoas. É aquilo que o autor aos Hebreus diz: raízes de amargura. E isso destrói a pessoa. Por que destrói? Porque ela não conseguindo ter ou conceder o perdão, nem ela é perdoada, e o que é problemático, ela não poderá ver a Deus, porque quem não se santifica e não muda nesse aspecto, jamais verá a Deus. No entanto, a pessoa se converte e acha: não, isso
porque é tão pequenininho, já passou, fica lá, ela lá, eu aqui, não sei o quê. Mas isto que está ali, se não for tratado, mais cedo ou mais tarde, vai ruir e vai te destruir. E é exatamente nessa área que Jesus está mencionando. No marido e mulher é assim. Por quê? Porque às vezes um fala aqui, outro fala lá, e se antes que o dia termine, se não houver esse acordo, se deixarem um espinhozinho ali, os dois começam a ficar adversários e não mais companheiros. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quantas vezes que há alguma área ali, um desejo mais forte, pecaminoso, quase que incontrolável, se você não leva isso diante de Deus, o que acontece? Esse desejo incontrolável vai te derrubar. Então há muitas coisas que podem fazer com que eu esfrie, com que eu perca esse primeiro amor. E eu não quero prolongar muito, só mais um exemplo. O que pode ser? Se primeiramente nós falamos ali com a convivência com o pecado, não é bem a sua parte, mas pela naturalidade isso vai te influenciando. Às vezes é porque está vivendo em superficialidade, às vezes é porque você não tratou, mas muitas vezes é uma distração. E como nós somos distraídos na vida espiritual, e a distração pode fazer isso. Como é que nós vamos entender esse exemplo? Se os irmãos se lembram, na época que Deus vocacionou Moisés para libertar o povo de Israel, a Bíblia diz que eles estavam sendo oprimidos lá no Egito. Então Deus levanta Moisés com essa incumbência de ir lá e retirar o povo. E quando ele fala com o faraó para que libertasse o povo, e o povo estava na expectativa de ser de fato liberto, o que o faraó falou? O faraó disse o seguinte: olha, eles estão muito ociosos. Exatamente porque não estão fazendo nada, é que eles estão dando ouvidos ao que Moisés está falando. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos exigir deles o mesmo trabalho, só que não vamos dar palha, não vamos dar o tijolo, eles vão ter que ir atrás, correr e fazer a mesma quantidade de trabalhos. Veja bem que o faraó não era apenas o imperador, ele era aquele que escravizava o povo, e a Bíblia menciona que ele é um tipo de Satanás que escraviza as pessoas na área espiritual, e o que ele mais quer é nos distrair, porque se você perde o foco, você vai fazendo muitas coisas, mas não faz mais com o mesmo ardor, com a mesma paixão para com Deus. E às vezes, nessa distração, nós estamos fazendo até mesmo coisas boas, coisas dignas, até mesmo coisas criadas por Deus, e vamos na ilusão: não, Deus criou, eu posso fazer. E às vezes você vai se distanciando sem você perceber. Pastor, não estou entendendo. Jesus contou uma parábola de um senhor que resolve dar uma grande festa, um grande banquete, e ele disse que isso representava o reino dos céus. E quando tudo estava preparado, ele mandou chamar os convidados. Vocês se lembram da parábola? A Bíblia diz que chegando ao primeiro disse: vamos lá, a festa está pronta, o rei te aguarda. Ele falou: olha, até gostaria de ir, mas eu não posso, eu comprei agora 5 juntas de bois, e eu tenho que ir lá experimentar. E se você for ver bem, o que ele queria, se ele comprou 5 juntas, quer dizer que ele está multiplicando o trabalho, ele vai precisar de muito mais empregados, vai dar uma prosperidade, ele vai ganhar muito dinheiro, e Deus não é contra isso. Então, Deus estava até abençoando, só que dá uma desculpa agora dizendo que era mais importante estar lá do que estar naquele banquete. O outro falou: não, mas eu me casei, e Deus foi quem instituiu o casamento. Deus não é contra o casamento, nem contra a felicidade do homem e da mulher, mas a pessoa disse: não, eu me casei, estou em lua de mel, Deus fica lá esperando, porque agora tem algo muito mais importante. Não sei se vocês estão percebendo como a gente muitas vezes se distrai, perdendo o foco, e é exatamente isso que ele está mencionando, que acontece aqui. Veja bem que essa aquisição de propriedades, casamento, etc., são coisas boas, mas que muitas vezes nos distanciam dele. O que ele mais quer é um relacionamento profundo com ele. E Jesus, então, o que ele faz? Olha, vocês têm boa obra, um bom trabalho, são perseverantes, mas eu tenho uma coisa contra, e é essa. E o que ele recomenda, portanto? Então, em quarto e último lugar, o que ele recomenda? Está aqui na parte final, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venha a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro,
caso não te arrependas. Irmãos, veja bem que o que Jesus está falando é o seguinte: olha, mais importante do que qualquer coisa é o relacionamento que nós temos. É isso que traz alegria no meu coração. E o que eu quero que vocês façam, primeiramente, é se lembrar. E o interessante é que Jesus não está dizendo para se lembrar onde foi que você caiu, onde foi que você tropeçou, qual foi o pecado que te derrubou. Não é isso que ele está mencionando. Ele está dizendo o seguinte: lembra. Esse lembrar é lembrar lá atrás do lugar onde você estava. Você se lembra quando você se converteu? Que a Bíblia tinha um sentido todo especial para você? Que os louvores na igreja te encantavam? E eu estava encantado em ver as meninas aqui, ver o garotão ali, as duas tocando bateria ali virtual, e ele ali, não apenas com a mão, mas com o pezinho ali, dando um acompanhamento musical aqui. Quer dizer, são pequenininhos, mas já estão ali. Quando a pessoa se converte, é a mesma coisa. Tudo na igreja tem um encanto, tem uma beleza. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Lembra daquele lugar, daquela comunhão, daquela reciprocidade que nós tínhamos. Como eu tinha saudades, eu tenho saudades dessa época. Eu quero vocês de volta comigo. É isso que está dizendo. Por isso que Jeremias diz: quero trazer à memória o quê? Coisas boas, boas memórias. Deus não quer que você se lembre de onde você caiu. Você caiu nisso, você tropeçou naquilo outro, você não consegue vencer isso. Não é isso. Ele quer que você olhe lá para trás, quando houve aquele primeiro amor, quando você foi chamado, despertado, quando aquela venda caiu, e aquela alegria tomou conta do seu coração, falou: olha como era gostoso, olha que prazer que nós tínhamos um com o outro. Lembra disso. E quando ele diz que você se lembre disso, ele te dá um novo desafio: se arrependa. O que é se arrepender? Não é apenas tristeza, é muito mais do que isso. É você tomar uma decisão. Sim, eu estava numa direção e agora vou para outra. É como o filho pródigo, não adiantava ele ir lá onde estava, apenas se lembrar de que na casa do pai era tudo muito bom, e que ali ele estava padecendo. Se lembrar é bom, mas é metade apenas da coisa. Ele tinha que tomar uma decisão, se levantar e dizer: eu vou até a casa de meu pai, vou pedir desculpa para ele, mas eu quero estar lá. Lá é muito melhor do que aqui onde eu estou. E o que é mais interessante, o que Jesus pede para cada um de nós aqui é o seguinte: ele diz: lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe por que ele pede isso? Porque às vezes a pessoa começa a olhar para si, e às vezes o inimigo ainda começa a cochichar no seu ouvido, dizendo: não, você errou tanto, você pecou, e você acha que Deus vai te receber de volta? Você acha que Ele vai te dar um lugar de dignidade novamente? Deus não vai fazer isso. E os irmãos da igreja, o que vão pensar a seu respeito? Que você falhou, você caiu, agora você quer voltar naquela posição? O que ele quer dizer é exatamente isso. Não é para você ficar desesperado, não é para você ficar ali sem essa esperança, pelo contrário, eu quero que você se lembre que lá era bom, tome uma decisão e volte a fazer as mesmas coisas, volte a ter o mesmo prazer, volte a ter a mesma alegria, comece a fazer as coisas com a alma e não apenas de aparência, porque os fariseus eram assim, por isso que eles eram condenados por Jesus, faziam tudo tão bonitinho, mas só para aparecer. Jesus falou: não, tem que ser por dentro também. Então nessa noite, numa igreja que comemora aniversário, nosso grande desafio é esse: Jesus te ama muito, você é muito importante. Ele não chamou a sua atenção, pelo contrário, ele mostrou: tem um erro, mas vocês não deixaram de ser crentes, vocês continuam aqui nas minhas mãos, e o que eu mais desejo é que vocês olhem para lá, naquele nosso primeiro encontro, na nossa primeira troca de olhares, quando o amor nasceu no seu coração, que você veja que ali era um lugar prazeroso, que você deseja abrir mão de tudo mais, e volte para lá, e ao voltar para lá não tenha medo de fazer aquilo que você já fazia, porque você é alguém muito importante para mim. Então é esse o desafio que Deus quer para você. Quem sabe você tem lido tão pouco a Bíblia, e está dizendo: comece a ler novamente. Ou você que ora tão pouco, ele está dizendo: comece a orar, me busque em comunhão, que eu quero mostrar coisas maravilhosas na sua vida, respostas tremendas de oração.
Se você está com um coração tão vazio, venha que eu quero te aquecer novamente. Portanto, eu quero orar pela sua vida nesta hora. Queremos que você continue a ser essa igreja valorosa aos olhos do Senhor, preciosa diante dele. Não permita que nenhuma dessas pequenas atividades atrapalhe o seu relacionamento com ele. Baixe sua fronte, eu quero orar por você nessa hora. Deus amado, Pai querido, tantas coisas ainda poderiam ser ditas, mas aquilo que omitimos agora, que teu Santo Espírito complete. Hoje o nosso maior desejo é vermos a igreja incandescente, fervorosa, transbordante da ação miraculosa do teu Espírito, vivendo em novidades de vida, mostrando ao mundo com o seu testemunho, com o seu palavreado, que somos diferentes, que estamos aqui apenas de passagem, que não apenas a nossa pátria está no céu, mas lá também está o nosso coração, no lugar onde nenhuma traça, nenhuma ferrugem hão de destruir ou corroer o nosso tesouro, porque ele está muito bem guardado, as 7 chaves, e será dado a cada um de nós aquele último dia. Ó Deus, continua a nos despertar, a fazermos as obras sim, mas que essas não ocupem o lugar do Senhor, porque a partir do momento que elas ocuparem o lugar do Senhor, e estamos tão ocupados com as obras que o Senhor não tem espaço na nossa vida, elas deixaram de ser bênção, e começaram a ser um pedregulho. Ó Deus, nos ajude a criarmos esses vínculos com o Senhor, a buscarmos essa intimidade contigo com todas as forças do nosso coração. Nós não queremos estar quebrando o mais importante de todos os mandamentos, ao contrário, nós queremos amá-lo com todas as forças do nosso coração. Não queremos ouvir do Senhor essa repreensão de que o nosso amor tem se esfriado, pelo contrário, nós queremos ouvir do Senhor aquelas ditosas palavras: muito bem, servos bons e fiéis, vocês foram fiéis sobre um pouco, portanto sobre o muito agora eu os colocarei, entrem, tome posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus abençoe essa igreja, que ela continue a ser um farol a brilhar nessa localidade, que pelo testemunho desta igreja, as pessoas vizinhas e ao derredor possam olhar, possam observar, e como reação natural, elas possam te glorificar por tudo aquilo que estão aqui vendo e presenciando, que da mesma forma que havia naquela igreja primitiva o amor ágape, que era um amor sobrenatural, e no meio de tantas culturas, as pessoas se olhavam e ficavam boquiabertas, dizendo como eles podem se amar dessa maneira, que a mesma coisa aconteça aqui com essa igreja, que os vizinhos vejam que há um amor sincero, verdadeiro, de uns para com os outros, e de todos contigo mesmo, e que como consequência haja salvação, e dia a dia o Senhor venha trazer para essa comunidade aqueles que estão sendo alcançados pelo teu poder e pela ação miraculosa do teu Espírito. Abençoe o pastor dessa igreja, sua família, a liderança, presbíteros e diáconos, com seus respectivos familiares. Enfim, ó Deus, toma nas tuas mãos os professores, os alunos, cada servo do Senhor que adentrou esse santuário, e que saímos daqui cheios, radiantes, não apenas por termos marcado, mas por de fato termos tido um encontro com o Senhor. Nós oramos e tudo te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Eu devolvo a palavra ao nosso irmão para a conclusão aqui do nosso culto.